Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vou convidar você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada. E também não esquece de ativar o sininho, assim sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. E também deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, que é de graça, não custa nada e ajuda muito aqui o canal. E no vídeo anterior, eu ensinei vocês a fazer as cascas de laranja cristalizadas e também a pasta saborizante para panetone, uma pasta natural, para não usar aquelas essências que a gente compra no supermercado, que são artificiais. Então, eu queria trazer uma receita de um panetone mais natural, muito mais gostoso, muito mais saboroso. Então, essa é a receita de hoje. Então, se você não assistiu a esse vídeo, vou deixar passando aqui no card. É só clicar aqui que você vai para a receita. E antes da gente ir direto para a receita, eu preciso falar algumas coisas para vocês que são importantes para que a receita dê certo. Como eu sempre falo, não adianta eu vir aqui trazer a receita para você, eu só mostrar para você como é que eu faço, e você tenta fazer e dá errado, pode ser que dê errado, e aí você vai perder seu tempo e também dinheiro, né? Vai desperdiçar material, então a ideia não é essa. Então, eu sempre gosto de falar as coisas que precisa falar para poder a receita dar certo. Então, se você não tem paciência para me ouvir falar, então, só adiantar o vídeo, vai direto para a receita. E para fazer um bom panetone, a gente precisa de uma boa farinha. Eu já falei em alguns vídeos e com certeza vocês escutaram em outros vídeos também sobre a quantidade de proteína dessa farinha. Você encontra isso na embalagem da farinha de trigo. Lá na tabela nutricional, você vai encontrar a quantidade de proteína por porção. Então, normalmente, uma farinha boa para fazer panetone, você precisa que ela tenha de 10, 11, 12, quanto maior a quantidade de proteína, melhor, porque você consegue desenvolver melhor o glúten. Mas também tem outra questão, não é somente a quantidade de proteína, também é a força dessa farinha, que a gente chama de W, é a força da farinha. As farinhas importadas, ela vem na embalagem falando qual é essa força. As nacionais não. Então, quando você fala de uma farinha forte para poder fazer pão, você encontra nas farinhas importadas escrito W de 350. Uma farinha forte, 350, 380. Então, são farinhas fortes. As nacionais não têm essa informação na embalagem. Então, você tem duas opções. Ou você liga para o fornecedor e pergunta qual que é essa força da farinha, né? Qual é o W da farinha, ou você faz um teste para poder saber qual farinha é boa ou não para fazer pão. E foi isso que eu fiz para vocês. Então, eu fiz algumas receitas de panetone testando diferentes marcas de farinha que eu encontrei no supermercado. Então, eu encontrei algumas farinhas que são mais fáceis de achar em qualquer supermercado, farinhas que tem em todo supermercado. Comprei farinhas que eu só encontro, mas aqui na minha região onde eu moro, tem farinhas que normalmente as pessoas encontram quando eu vejo alguns vídeos, né? Que as pessoas encontram, mas que aqui na minha cidade não tem. Então, eu encontro algumas farinhas em mercados como Atacadão, Açaí, eu encontro. Também são farinhas baratas. E também testei farinhas importadas, farinha italiana, farinha forte. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês algumas marcas de farinha que eu usei para testar, para poder fazer panetone. Eu não trouxe a comparação dos panetones com cada tipo de farinha, porque não é a ideia do vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, que já vai ficar muito longo. Então, eu somente deixei lá para vocês na descrição as farinhas que eu utilizei, que eu tive um bom resultado para fazer panetone. Então, vou deixar lá. Se você não sabe onde fica a descrição, aqui abaixo do vídeo tem o título do vídeo. Embaixo do título do vídeo vai ter lá as visualizações, 3 pontinhos e a palavra mais. Você clica ali, vai abrir a descrição do vídeo. E lá terá não somente todos os ingredientes em xícaras e em gramas, mas também terá lá as farinhas que eu utilizei, vai ter lá meu Instagram. Então, tudo você vai achar na descrição do vídeo. Outra coisa muito importante é você conhecer o seu forno. Gente, isso é muito importante. A gente sabe que os fornos são diferentes. Um é mais forte, outro é mais fraco, um é a gás, outro é elétrico. Eu trabalho aqui com forno elétrico, sempre uso forno elétrico. E para fazer panetone é muito importante. Toda vez que eu faço uma receita aqui, de pão, bolo, qualquer coisa, eu sempre falo para vocês a temperatura, mais ou menos a temperatura, e mais ou menos o tempo que vai ficar. Então, quando eu falo assim, olha, deixa de 40 a 50 minutos. Então, você sabe que antes disso, não é para tirar. Então, se deu 30 minutos, o seu panetone já tá bem dourado por cima, a temperatura está muito alta. Então, por mais que você marque, tá marcado lá 180 graus, diminua, porque provavelmente está desregulado, não está marcando a temperatura que está indicando. O meu forno aqui, eu uso um forno elétrico e eu sempre, quando eu preciso de fazer, por exemplo, pão rústico, eu uso não somente a resistência de baixo, mas de cima, que é o grill, porque ele não chega na temperatura. Então, ele diz lá que chega a 250 graus, mas ele não chega. Se eu ligo somente a resistência de baixo, ele chega no máximo a 150. Então, eu descobri como.
fazendo a receita e dando errado, né? Eu vi que não tava dando certo, não tava assando, ficava horas e não dava certo. Então, eu resolvi comprar um termômetro para colocar lá dentro do forno para poder saber exatamente a temperatura. O termômetro que eu uso é um termômetro que não foi muito caro, comprei pela internet. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui na descrição. Comprei pelo Mercado Livre. Eu acho que não paguei nem R$ 35 e ajuda muito. É uma massa mais delicada, então você precisa fazer tudo bonitinho, não só o batimento, o preparo, o descanso, mas também na parte de assar. Todo o processo é muito importante para que dê certo. Então, compre um termômetro, coloque lá no seu forno, assim você vai ter certeza da temperatura que está lá dentro. E outra coisa muito importante é a temperatura ambiente. Gente, a gente sabe que dezembro é muito quente aqui e a massa, quando ela tá com uma alta temperatura, ela não consegue chegar no ponto de véu. Você não consegue, você vai ficar batendo, 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 ela não vai chegar no ponto de véu. Então, vocês vão ver durante o vídeo que eu vou parar, eu vou cobrir, colocar na geladeira, dar um descanso para ela. Então, precisa respeitar isso. Você vê que você bateu 10, 12, 15 minutos e ela não tá montando, você tá percebendo que ela não tá chegando no ponto de véu, que eu vou mostrar para vocês durante o vídeo, para e deixa na geladeira, cobre bem com plástico filme e coloca na geladeira por meia horinha, depois você tira e bate, você vai ver que a massa é outra. Então, isso é muito importante, é respeitar a temperatura da massa. Acima de 26 graus, você não vai conseguir bater direito, a massa não vai chegar no ponto de véu, vai ficar quebradiça. Então, eu vou mostrar para vocês quando você sabe que tá formando, já tá no ponto de véu, como ela tá formando, e depois eu vou mostrar o ponto de véu para vocês. Se eu for lembrando de mais alguma coisa, eu falo para vocês durante o vídeo. E lembrando que a receita completa em xícaras e em gramas está na descrição do vídeo. Então, outra coisa importante, gente, usar copo de medida. Eu uso copo de medida padrão de 240 ml, né? Onde uma xícara é igual a 240 ml. E colher de medida padrão. Se você não tem uma balança de precisão, que é muito útil para fazer panetone, então pelo menos tenha as colheres de medida padrão e também o copo de medida padrão, porque senão pode dar errado a receita, qualquer coisa descompensada pode dar errado na receita, tá? Então agora, bora cozinhar. E aqui eu tenho um joguinho de colher de medida padrão, que eu já mostrei para vocês em alguns outros vídeos aqui do canal. Se você não tem uma balança de precisão, isso aqui é muito útil. Então aqui eu tenho meia colher de sopa e eu vou colocar o fermento que eu vou usar na receita aqui para vocês verem. Estou usando 5 gramas de fermento biológico seco. E veja, ó, que encheu, fez até um montinho, até dá para colocar o restante, mas vai cair. Então, tá vendo? Não ficou na medida, ele passou da medida. Então, agora eu vou colocar na colher de sopa, uma colher de sopa, que é maior, vai ver que vai sobrar espaço na colher, tá? Só para vocês terem uma ideia que se usar uma colher de sopa, sobra espaço na colher, se for meia colher de sopa, fica um montinho. E agora eu vou mostrar para vocês o jeito certo de medir uma colher de secos, né? Farinha de trigo, de cacau, de açúcar. Você enche a colher e passa a faca por cima para deixar na medida. Isso é uma colher na medida, é o jeito certo de você medir. Quando a gente mede algum líquido, ele fica certinho na colher. Então, os secos é da mesma forma. Você enche e passa a colher em cima para nivelar. E agora sim, vamos para a receita. Então, eu tenho aqui farinha de trigo branca comum, aquelas que não tem fermento químico, aquela tradicional. Tenho água filtrada em temperatura ambiente e também fermento biológico seco. Estou usando 5 gramas. Se você for usar o biológico fresco, multiplique por 3, que usará 15 gramas do fermento. E aqui na tigela da batedeira, vou colocar a farinha de trigo, vou colocar o fermento biológico, vou dar uma misturada e colocar água e também misturar. Isso que eu estou fazendo se chama esponja. Isso serve para dar mais força para a massa e também fazer ativação do fermento. Então, vou misturar tudo isso muito bem. Vou deixar ela aqui descansando coberta por 30 minutos para poder fazer a ativação do fermento. E aí sim, só depois eu continuo com a receita. E agora eu vou mostrar o restante dos ingredientes que vou usar para a receita. A farinha de trigo branca comum, a mesma que eu usei para fazer esponja. Tenho aqui 5 gemas, eu usei ovos de 50 gramas cada, ovos gelados, estava na geladeira, que vai ajudar na temperatura da massa. A pasta saborizante para panetone, que eu ensinei no vídeo anterior, que também está gelada. Tenho aqui leite ninho, leite em pó, qualquer marca que você quiser. Estou usando mel. Vou usar também açúcar refinado, pode ser açúcar cristal também. O sal. Vou usar também manteiga, eu estou usando manteiga mesmo, não pode ser margarina. E não pode ser manteiga com sal, porque a manteiga com sal é muito salgada. Estou usando suco de laranja também gelado, estou usando laranja Bahia, porque eu prefiro, que eu acho mais saborosa, mas você pode usar laranja pera. Então aqui a esponja já está pronta, já passou 30 minutos e veja como que ela fica. E agora, para continuar a receita, eu vou colocar quase todos os ingredientes
aqui dentro da tigela da batedeira. Então, coloquei a farinha de trigo, coloquei o açúcar, estou colocando o suco de laranja que eu deixei na geladeira para poder ajudar na temperatura da massa. Estou colocando as gemas que também estão geladas e não precisa peneirar as gemas, não tem necessidade. Estou colocando o mel, vou colocar o leite em pó e o sal e vou deixar batendo. E por último, somente depois, vou colocar a manteiga e a pasta saborizante de panetone. E eu começo batendo na velocidade baixa até misturar a farinha para não sair voando farinha para tudo quanto é lado. E depois eu coloco na velocidade média e vou bater por 12 minutinhos, de 12 a 15 minutos. E depois de bater a massa por 15 minutos, ó, perceba que a massa não está lisa, dá pra ver que ela não está elástica, que ela está se partindo com facilidade. Como aqui tá muito quente, então provavelmente a temperatura da massa está alta. Então vou cobrir bem com o plástico filme, vou levar para a geladeira para poder baixar a temperatura. Então vou deixar na geladeira por 30 minutos e já já eu volto para continuar batendo a massa. E depois da massa descansar na geladeira por 30 minutos, vou bater novamente essa massa por mais 15 minutos na velocidade média. Então, vou deixar aqui batendo por 15 minutos e já já eu volto para colocar a manteiga, bater mais um pouquinho e aí sim colocar a pasta saborizante. E depois de bater a massa por 15 minutos, agora sim vou colocar a manteiga. Eu não vou colocar tudo de uma vez, vou colocar aos poucos e eu cortei em pedacinhos pequenos para facilitar. Então, coloco um pouquinho, coloco metade, vou deixar batendo até desmanchar e aí sim coloco o restante. Eu estou usando a manteiga quase gelada, que é para ajudar a manter a temperatura baixa dessa massa. E aqui eu vou bater por 5 minutos até desmanchar a manteiga. Desmanchou, aí sim eu coloco o restante. E eu coloquei o restante da manteiga e bati por mais quase 10 minutinhos e a massa tá assim. Veja que ela já está bem lisinha e ela vai se juntando mais no centro da tigela, tá vendo? Ó? E você também percebe que ela fica bem elástica, ela forma como se fosse uma teia por cima, ó. Consegue perceber isso? Então, isso é um indício de que a massa já está no ponto de véu, ó. Veja que ela começa a formar uma teia por cima. Ela está bem elástica, vê que ela não rompe. Então, esse é o ponto, tá? Então, vou bater aqui mais uns 2 minutinhos e vou mostrar pra vocês. E se você bateu a massa, ela não ficou desse jeito, bateu no mesmo tempo que eu falei aqui e não ficou desse jeito, não tem problema. Para a batedeira, cobre a massa, leva a massa para a geladeira por mais 20, 30 minutos, depois volta a bater até chegar nesse ponto. Que às vezes a temperatura vai atrapalhar, às vezes a batedeira não é igual, não é a mesma potência, então faz diferença. Então, se não chegou no ponto, volta para a geladeira mais um pouquinho e depois volta para bater. E agora eu vou colocar um pouquinho de óleo na mão para mostrar a massa para vocês. Olha como ela fica bem elástica, como ela tá lisa e bem bonita. Então, esse é o ponto da massa. Eu vou mostrar para vocês o ponto de véu, que é como a gente fala, que você vai abrindo a massa, vai esticando, ó. Você consegue ver através da massa, consegue ver os dedos através da massa e ela não rasga. É esse o ponto, precisa bater até esse ponto. Então, agora eu vou colocar a pasta saborizante de panetone, que eu já ensinei no vídeo anterior, e vou bater a massa mais um pouquinho somente para poder misturar essa pasta. E depois de misturar a pasta para panetone, então agora eu vou colocar a carga, que aqui no caso são as gotas de chocolate. Essa receita me rende 2 panetones de 500 gramas cada. O total de carga para essa receita são 250 gramas. Então, eu vou colocar metade agora, 125 gramas de chocolate, porque eu vou fazer um chocotone e o outro eu vou fazer panetone com gotas de chocolate. Então, agora eu coloco metade da carga, que são 125 gramas, e quando eu for dividir para colocar na forminha de panetone, aí eu coloco mais chocolate em um panetone e as frutas cristalizadas no outro panetone. Então, agora eu vou bater aqui somente para misturar. E depois de misturar as gotas de chocolate na massa, vou tirar da tigela da batedeira e passar para uma outra tigela untada. Então, eu untei essa tigela de vidro apenas com óleo. Vou colocar a massa aqui e vou fazer umas dobras para dar mais força para essa massa.
Então, agora eu vou passar um pouco de óleo na minha mão para poder manipular a massa. Então, vou pegar a massa, uma mão de cada lado, vou levantar e vou dobrar a massa, enrolar a massa ela nela mesma. Então, levanto, coloco as pontas no meio e jogo ela por cima. Então, vou girando a tigela e fazendo o mesmo movimento, ó. Levantei, vou colocar as pontas no meio e vou jogar ela por cima dela mesma, como se fosse uma bobina. Giro a tigela e continuo fazendo esse movimento. Faço isso 5 vezes. E depois de dobrar a massa, vou cobrir bem com plástico filme e deixar em temperatura ambiente por 1 hora. Depois de 1 hora, eu vou levar para a geladeira e vou deixar fazendo a fermentação longa por no mínimo 12 horas. Eu vou deixar até o dia seguinte, então deve dar quase 20 horas. Bom, agora vocês viram a massa pronta. Então, agora vocês têm duas opções. Eu vou deixar fazer longa fermentação. Então, tirei da batedeira, coloquei na tigela de vidro untada, vou deixar 1 hora fora da geladeira e depois vou levar para a geladeira até o dia seguinte. Vai ficar no mínimo 12 horas na geladeira. Mas se você quer fazer o panetone, quer assar ele hoje, você também consegue. A única coisa é que você vai ter que acrescentar mais fermento. Então, nessa receita, eu usei 5 gramas de fermento biológico seco. Então, se você quiser fazer o panetone assar no mesmo dia, vai ter que dobrar. Então, você vai usar 10 gramas de fermento biológico seco, que é um envelopinho. O processo será o mesmo para fazer a mesma coisa que eu fiz. A única diferença é que você vai usar mais fermento. Os outros ingredientes serão na mesma quantidade, só vai mudar o fermento. E aí, na parte da fermentação também você não vai deixar na geladeira. Vai cobrir com um pano limpo e úmido ou um plástico filme e deixar fora da geladeira até dobrar de volume. Dobrou de volume, você vai porcionar, né, nas forminhas de panetone e deixar fazer a segunda fermentação. Como eu quero deixar mais tempo na geladeira, né, mais tempo fermentando, então eu vou deixar 1 hora fora da geladeira, vou levar para geladeira, vai ficar lá até o dia seguinte para poder assar. Eu prefiro porque o panetone ele fica mais leve, fica mais saboroso, ele fica mais tempo maturando, então fica muito mais saboroso. Vocês vão perceber que até a cor muda, ele fica mais digestivo, você não vai ter azia, você não vai ter aquele peso, aquele estufamento. Então, eu gosto mais. Faça, vocês vão adorar, fica muito gostoso. Garanto pra vocês que fica muito gostoso. E, assim, o sabor é totalmente diferente, tá? Vai pra mim, pode confiar. E aqui eu tenho aquelas formas próprias para panetone, para você colocar massa aí e levar para assar. Essa é a mais simples, mais básica. Eu não achei daquelas outras decoradas, coloridas, acabaram-se todas. Peguei essa que serve também. Essa aqui você coloca a massa aqui e leva para assar, não precisa untar, não precisa passar nada. E aqui eu tenho um palito de churrasco que eu vou espetar aqui para poder atravessar, para poder pendurar o chocotone, que eu falei que tem que morcegar. Pois é, então tem que colocar o palito de churrasco. Vou colocar 2 para poder mostrar para vocês, ó. Então, coloco bem lá embaixo, junto ao fundo da forma, tá vendo, ó? E faço isso do outro lado também, que é para poder sustentar. Se colocar só um, pode ser que rasgue o papel, pode ser que parta a massa ao meio, né? Então, eu coloco 2 para ter certeza de que vai aguentar. E depois eu coloco assim, ó, panetone assim de ponta cabeça para esfriar. E depois de 20 horas fermentando na geladeira, olha como ficou essa massa. Ela cresce mesmo na geladeira e veja como ela ficou uma cor mais intensa, mais amarelinha, mais bonita. Então aqui eu já tenho a massa, eu já pesei essa massa. O total dela tá dando 1 kg 140 gramas. Então eu farei 2 panetones de 570 gramas. Aqui eu tenho as gotas de chocolate e as cascas de laranja cristalizadas que eu ensinei no vídeo anterior. Então o total desses dois juntos dá 125 gramas. Como eu falei, são 250 gramas de carga. Coloquei 125 gramas no batimento e vou colocar o restante agora. Então, eu dividi em 2, onde metade desses 125 vou colocar de frutas e outra metade no outro panetone em gotas de chocolate. Veja que eu abri a massa com a mão, coloquei as frutas no meio e agora vou dar uma sovadinha somente para misturar essa massa. É somente isso. E depois eu vou juntar as pontinhas dela, tá vendo? Eu pego as pontas e junto ao meio para poder formar uma bolinha. Então, veja que eu sempre passo óleo na mão, óleo vegetal, eu uso óleo de milho para não dar sabor na massa se usar óleo de soja. Então, começou a grudar, use óleo, não use farinha de trigo nunca e faça isso, ó. Vou bolear a massa para poder colocar dentro das forminhas. E agora eu faço a mesma coisa com a outra metade da massa. Então, agora eu vou colocar as gotas de chocolate, vou dar uma sovada somente para misturar essas gotas e vou fechar e bolear igualzinho eu fiz com a outra massa.
Agora eu coloco a massa dentro da forminha, então eu pego a massa, essa é a massa com as frutas, eu dou uma boleada novamente, que ela dá uma esparramada, e coloco com cuidado na forminha para não grudar nas laterais. Então, eu dou uma boleada e coloco, e veja que eu coloco em pé primeiro a massa, eu não coloco ela já de uma vez com as mãos, eu ponho, ó, em pé e depois eu viro a outra pontinha para baixo. Assim evita grudar nas laterais. Então, agora, coloquei em cima dessa forma, vai ficar aqui fazendo a segunda fermentação fora da geladeira. Gente, o tempo aqui depende, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois quantas horas demorou, mas aqui é até crescer. Então, quando ela chegar na borda da forma, é que está pronta para ir ao forno. Então, vou cobrir com um saquinho para não ressecar, um paninho e deixar aqui em temperatura ambiente. E depois de 4 horas e meia fermentando em temperatura ambiente, a massa já chegou no ponto certo para poder assar. Então, tira o saquinho com cuidado para não murchar a massa. E veja como ela já cresceu bastante. O meio dela cresce mais do que as laterais. E ó, você coloca a palma da mão em cima. E se o meio dela encostar no meio da sua mão, já chegou na altura ótima para poder levar para assar. Então, agora com uma lâmina, eu vou fazer um corte em X, um corte em cruz no meio, para poder colocar um quadradinho de manteiga. Faça esse corte com uma lâmina ou uma faca bem afiada, para você não ficar forçando muito a massa para ela não murchar. Esse corte ele ajuda como escape do vapor. Então o vapor da massa vai escapar por essa parte que está mais fina, digamos assim, porque teve um corte. Então vai fazer com que a massa suba. E também porque eu vou colocar um pouquinho de manteiga em um pedacinho de manteiga, um quadradinho, ó, entre 8, 10, 12 gramas de manteiga para ajudar na umidade, dar um sabor. Essa manteiga também é sem sal. Então agora, ó, veja mais de pertinho que eu vou cortar em cruz e levantar as pontinhas para colocar a manteiga no meio. E se você quiser, quando você vê que a massa já está quase no topo, 1 hora antes você tira o saquinho e deixa ela em aberto mesmo para poder ressecar essa parte de cima para facilitar o corte. Eu não tenho dificuldade, então eu sempre deixo coberto. Meu forno já está pré-aquecido, tem meia hora que eu liguei o forno, então deixa bastante tempo ligado. Se você usar forno elétrico, você liga somente a resistência de baixo, deixa a 200 graus. Se for a gás, também a 200 graus. Vou levar essa massa para o forno, ele vai ficar lá 10 minutos a 200 graus. Isso é para ajudar os saltos de forno, para esses 10 primeiros minutos ele crescer bem. Depois desses 10 minutos, se for forno a gás, baixe para 180. Se for forno elétrico, baixe para 170 graus e vai ficar lá entre 40 e 45 minutos, ou até ver que tá bem douradinho. Então, quando estiver pronto, eu volto e mostro para vocês. E olha que lindo que eles ficaram, tá bem douradinho. Então, ficou 10 minutos a 200 graus e depois ficou mais 35 minutos a 170 graus. Então, agora, para você ter certeza que tá pronto, que está assado, caso você tenha um termômetro desse de espeto, é só você colocar bem no centro, ó, com cuidado, tá? Coloca bem no meinho e você vai ver a temperatura. Tem que chegar a pelo menos 90 graus. Então, se deu 90 graus, significa que a sua massa já está assada. E aqui eu tenho duas formas para bolo, que são do mesmo tamanho. Pode ser forma para bolo, caixa de leite, outras vasilhas, desde que seja do mesmo tamanho. E que também seja mais alto que o tamanho do panetone, porque eu vou colocar o panetone aqui para morcegar. Vou fazer isso com os dois. Então, com o panetone quente, eu vou virar com cuidado e colocar em cima das formas, para deixar esfriar completamente. Então, por isso que eu falo, o panetone tem que estar muito bem assado, porque se estiver meio cru por dentro, ele vai desabar nessa hora. Então, vou deixar aqui até esfriar completamente, tá? Então, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, até estar completamente frio. E aí, daqui a pouco eu volto e corto para mostrar para vocês. E agora sim, o panetone frio, já passou 2 horas que ficou lá morcegando, ficou lá de ponta cabeça, está completamente frio. E veja a maciez desse panetone, a cor linda que ele fica. Então agora eu vou tirar um palito para vocês verem que é bem simples. É só você segurar o panetone e ir puxando com cuidado, girando o palito, ó, que sai com facilidade, tá vendo? É somente isso, puxa com cuidado que sai os palitinhos. E, gente, olha que cor maravilhosa que fica esse panetone. Olha a maciez, a fofura, o cheiro que ele tá é simplesmente incrível. E agora a melhor parte é cortar para mostrar para vocês por dentro como que ele fica. Fica aquela cor amarelinha maravilhosa. Essa cor intensifica por conta da fermentação. Fica uma longa fermentação. Então, se você nunca fez um panetone onde deixa bastante tempo fermentando dentro da geladeira, faça que vocês vão ver que o sabor é diferente, a cor é diferente, a textura.
E olha isso, como que ele fica maravilhoso. Só de olhar você percebe que ele tá bem úmido, que ele está bem fofo e bem macio. E o cheiro, gente, é maravilhoso. Olha para isso. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal. Se inscreve, não esqueça de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.